Olá pessoal, eu sou o Paulo Briguet, escritor e jornalista, e este é o Clube do Livro. Uma grande viagem pelas obras da literatura universal. Hoje nós vamos falar sobre Em Busca de Sentido, um livro de Viktor Emil Frankl. Antes de falar sobre a obra de hoje, eu queria conversar com vocês sobre algo que sempre acontece na literatura. Existem muitos heróis da literatura clássica que têm que passar por uma experiência muito forte, muito pesada, que é a descida aos infernos. É como se esses heróis da literatura precisassem descer às profundezas do inferno para se reencontrarem com Deus. Isso acontece na Divina Comédia de Dante, isso acontece na Odisseia de Homero, isso acontece na Eneida de Virgílio e em tantas outras obras da literatura. Mas, Em Busca de Sentido, é uma obra que fala sobre uma descida aos infernos, mas uma descida aos infernos que foi realmente vivida pelo autor. Não é uma obra de literatura imaginativa, é uma narrativa autobiográfica, uma experiência que o autor realmente viveu. Viktor Frankl era um médico e psicólogo austríaco que foi prisioneiro dos campos de concentração nazistas, de 4 campos de concentração nazistas. Então vamos falar um pouco sobre o nosso autor. Viktor Frankl nasceu em 1905 na cidade de Viena, na Áustria, que na época fazia parte do Império Austro-Húngaro. Desde cedo ele se interessou por medicina, se interessou por ajudar as outras pessoas. E Viktor Frankl, então, conseguiu uma vaga no curso de medicina da Universidade de Viena. E estudou e lá se formou, especializando-se em psiquiatria. Ele trabalhava na ala de doentes depressivos do Hospital Psiquiátrico de Viena. Ele ajudava as pessoas que estavam em depressão, ou que tinham tentado o suicídio, ou que tinham algum grande problema na vida. Antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, ele já tinha um cargo muito importante, já era muito respeitado como médico psiquiatra no Hospital de Viena. Mas aconteceu uma grande tragédia na vida, não apenas do Viktor Frankl, mas do seu país, da Áustria. Em 1938, a Áustria foi anexada pela Alemanha nazista. Então, os nazistas invadiram a Áustria, tomaram o país e começaram a fazer as perseguições a grupos minoritários, como, por exemplo, os judeus. Viktor Frankl era judeu, era filho de judeus, pertencia a uma família de judeus. E ele começou a ser perseguido por isso. Viktor Frankl também foi perseguido porque trabalhava com doentes mentais. E os nazistas enxergavam com os doentes mentais como se fossem pessoas a serem eliminadas. Eles defendiam que se praticasse a eutanásia, ou seja, o assassinato dos doentes mentais. Então, eram 2 as razões pelas quais Viktor Frankl foi perseguido pelos nazistas. Porque ele pertencia a uma família judia e porque ele trabalhava com doentes mentais. Viktor Frankl teve a oportunidade de fugir da Alemanha, ele conseguiu obter um visto para os Estados Unidos. Isso no ano de 1941. Mas havia um problema. Ele estava casado, a sua mulher também obteve um visto, sua mulher também era judia. Eles conseguiram um visto para sair do país. Mas o Viktor Frankl teria que deixar os seus pais sozinhos na Áustria ocupada pelos nazistas. E nesse momento acontece uma cena muito marcante na vida do Viktor Frankl. Chegando à sua casa, a casa dos seus pais, e de repente ele vê em cima da mesa um pedaço de mármore com uma letra gravada, uma letra em hebraico gravada nesse pedaço de mármore.
ele pergunta ao seu pai: pai, o que é esse pedaço de mármore? De onde o senhor trouxe isso? E o pai lhe diz: eu trouxe esse pedaço de mármore de uma sinagoga que foi atacada e destruída pelos nazistas. E nesse pedaço de mármore havia uma letra do hebraico que é a primeira letra do 5º mandamento. Kibud Selsha Ab et Selsha Ima. Honra teu pai e tua mãe. Nesse momento, Viktor Frankl decidiu que ficaria na Áustria junto com seus pais, que não abandonaria a Áustria, porque era um dever de filho defender os próprios pais. Então ele permaneceu com a esposa na Áustria. Mas, algumas semanas depois, os nazistas invadiram a sua casa, prenderam Viktor Frankl, prenderam a sua esposa Tilly, que estava grávida, e também prenderam seus pais. Todos eles foram encaminhados a diferentes campos de concentração. Viktor Frankl foi primeiro para o terrível campo de concentração de Auschwitz. Foi o primeiro campo ao qual ele foi encaminhado. A descrição, ele faz, nesse livro, Em Busca de Sentido, ele faz a descrição da sua vida dentro do campo de concentração. Para vocês terem uma ideia de como era a vida dentro do campo de concentração, a primeira coisa que eles fazem com o prisioneiro é o seguinte: eles o deixam nu, absolutamente nu. Eles raspam os cabelos e todos os pelos do corpo. Eles tomam todos os seus bens e eles tatuam um número no braço do prisioneiro. Dessa maneira, eles são encaminhados para o campo de concentração. Eles entram no campo de concentração. Nesses campos de concentração, logo no início, Viktor Frankl entrou numa fila em que havia, ao final dessa fila, um oficial da SS nazista, da polícia, da temida polícia nazista. E esse oficial ficava indicando com a mão direita ou com a mão esquerda. Então, as pessoas chegavam e ele indicava esquerda. Ele olhava para a pessoa e indicava direita, esquerda, direita. Ia fazendo assim. A maioria das pessoas, 9 entre 10 pessoas, ele mandava para a esquerda. Quando chegou a vez do Viktor Frankl, o oficial nazista parou, olhou bem para ele, olhou bem nos seus olhos, pensou um pouco, levantou a mão esquerda e depois indicou a mão direita. Se ele tivesse ido para a fila da esquerda, significa que ele teria ido para as câmaras de gás. Ou seja, teria morrido naquele momento, naquele dia. Essa é uma das primeiras cenas que ele descreve no livro Em Busca de Sentido. A vida no campo de concentração é uma vida em que os extremos da resistência humana são colocados à prova. É uma vida em que as pessoas têm direito a 300 gramas de pão por dia e uma sopa rala. São obrigadas, os prisioneiros do campo de concentração são todos obrigados a trabalhos pesadíssimos em regime de escravidão durante 14 horas por dia. As humilhações, os espancamentos são constantes. A possibilidade de morrer por um sim ou por um não é constante. Qualquer coisa que acontecesse que contrariasse as normas do campo poderia ser punida com a morte. E assim aconteceu com a maioria das pessoas que foram presas com o Viktor Frankl. Para vocês terem uma ideia, estima-se que 7.200.000 pessoas passaram pelos 22 campos de concentração nazistas. Sabe quantas sobreviveram?
700 mil. Isso dá uma mortalidade de mais de 90%. Essa era a expectativa de vida dentro de um campo de concentração nazista. Mas não existiram apenas os campos de concentração nazistas. Existiram também os campos de concentração comunistas. Aliás, durante o período de 1939 a 1940, quando a Rússia comunista e a Alemanha nazista tiveram um pacto de não agressão, esses dois regimes totalitários trocaram muitas informações e compartilharam tecnologias que foram utilizadas nos campos de concentração dos seus respectivos países. Nos campos de concentração comunistas, mais de 20 milhões de pessoas morreram. E essa experiência dos campos de concentração comunistas pode ser conhecida em obras como O Arquipélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, Contos de Kolyma, de Varlam Shalamov. E também existem outras grandes obras sobre os campos de concentração nazistas. Eu citaria É Isto um Homem, de Primo Levi, do escritor italiano Primo Levi, o grande escritor espanhol Jorge Semprún, que foi interno do campo de concentração de Buchenwald, escreveu A Longa Viagem e Um Belo Domingo. São dois belíssimos livros sobre os campos de concentração nazistas. Então, é uma espécie de literatura que não é uma literatura inventada, não é uma literatura ficcional. É uma literatura que mostra até onde pode chegar um regime totalitário que impõe a sua ideologia, as suas normas e o seu modo de vida às pessoas, aos indivíduos. São regimes que acabam com a liberdade. São regimes que reduzem o ser humano a um número. Por exemplo, no campo de concentração nazista, o prisioneiro é chamado de peça. E o Viktor Frankl fala sobre tudo isso. Mas por que esse livro se chama Em Busca de Sentido? Porque Viktor Frankl descobriu o sentido. Descobriu que aqueles que sobreviviam ao campo, aqueles que conseguiam sair daquela situação extrema, aqueles que conseguiam, de alguma maneira, superar esse inferno, eram as pessoas que possuíam um sentido, uma razão para a existência. E esse sentido, ele sempre está fora da pessoa. Pode ser um trabalho que a pessoa precisa realizar. Pode ser um ente amado. Por exemplo, a família que a pessoa precisa encontrar depois do campo de concentração. Pode ser uma causa. É preciso haver um sentido concreto e que exista fora da pessoa para que ela encontre um caminho na vida, mesmo diante da situação mais difícil. O sentido não pode ser um produto da mente. Aliás, a palavra mente a palavra mentira vem de mente, né? Aquilo que só existe dentro da nossa mente. Não. O sentido tem que ser externo a nós. Esse sentido, o Viktor Frankl foi encontrando em vários momentos durante a sua permanência no campo de concentração. Eu vou ler um trecho do livro para vocês. Um trecho belíssimo do livro, em que ele diz o seguinte: à noitinha, estávamos estendidos no chão de terra do barracão, mortos de cansaço, o prato de sopa na mão, quando entrou um companheiro correndo e mandou-nos depressa para a área de chamada da turma. Apesar de toda a nossa fadiga e do frio lá fora, só para não perdermos uma visão magnífica do pôr do sol. Vimos então
o ocaso incandescente e tenebroso, com todo o horizonte tomado de nuvens multiformes, em constante transfiguração, de fantásticos perfis e cores sobrenaturais, desde o azul cobalto até o escarlate sangue, contrastando pouco mais abaixo com os desolados barracos cinzentos do campo de concentração e a lamacenta área onde é feita a chamada dos prisioneiros, em cujas poças ainda se refletia o céu incandescente. E alguém exclamou, após alguns minutos de silêncio, arrebatado: o mundo poderia ser tão belo. Pouco a pouco, Viktor Frankl vai descobrindo, apesar de tudo, apesar da fome, apesar da doença, porque houve uma epidemia de tifo quando Viktor Frankl estava dentro do campo de concentração. E ele, como médico, ajudou a cuidar dos outros prisioneiros. Inclusive, ele se recusou a uma proposta de fuga do campo de concentração para ficar cuidando dos seus companheiros de campo. Então, esse homem foi encontrando sentido em cada um daqueles momentos. E em um momento dos mais difíceis, quando ele estava em uma situação de extremo cansaço, extrema fome, em que ele achou que não iria mais aguentar, o que ele fez? Começou a pensar em alguém que ele tinha deixado fora do campo de concentração. E aqui eu leio mais um trecho da obra de Viktor Frankl, em que ele fala sobre a descoberta de sentido dentro das situações mais extremas. Alto! Chegamos ao local da obra. O guarda nazista grita: cada qual busque sua ferramenta. Cada um pegue uma picareta e uma pá. E todos se precipitam para dentro do galpão, completamente às escuras, para rebanhar uma pá ou uma picareta mais firme. A picareta estilhaça o chão congelado, soltando até fagulhas. Nem mesmo os cérebros ainda degelaram. Os companheiros continuam calados. Meu espírito ainda se apega à imagem da pessoa amada. Continuo falando com ela e ela continua falando comigo. De repente me dou conta. Nem sei se a minha esposa ainda vive. Naquele momento, fico sabendo que o amor pouco tem a ver com a existência física de uma pessoa. Ele está ligado a tal ponto à essência espiritual da pessoa amada, que a sua presença, o seu estar aqui comigo, podem ser reais sem sua existência física em si, independentemente de ela estar com vida. Eu não sabia se a pessoa amada estava viva. Durante todo o período do campo de concentração, não se podia escrever nem receber cartas. Mas isso, naquele momento, de certa forma, não tinha importância. As circunstâncias externas não conseguiam mais interferir no meu amor, na minha lembrança e na contemplação amorosa da imagem espiritual da pessoa amada. Se naquela ocasião eu tivesse sabido, minha esposa está morta, acho que esse conhecimento não teria perturbado meu enlevo interior naquela contemplação amorosa. O diálogo espiritual teria sido igualmente intenso e gratificante. Naquele momento, apercebo-me da verdade. Põe-me como um selo sobre o teu coração, porque o amor é forte como a morte. Viktor Frankl, depois de 3 anos como prisioneiro,
foi libertado em setembro de 1945. Infelizmente, a sua esposa, Tilly, e seus pais morreram nos campos de concentração. Mesmo assim, ele encontrou forças e ânimo e entusiasmo para se sentar e, em apenas 9 dias, escrever esse livro, Em Busca de Sentido. Um livro que se tornou um best-seller mundial, traduzido para mais de 27, para quase 30 idiomas. Um livro que ajudou milhares de pessoas a encontrarem o sentido das suas vidas. Ele se tornou autor de mais 50 livros, se tornou o criador da logoterapia, que é a psicanálise baseada na busca de sentido. Um autor conhecido e premiado mundialmente, casou-se novamente, teve filhos, e o seu legado pode ser visto até hoje. Até o fim, uma vida deve ter sentido. Viktor Frankl morreu com 92 anos de idade, em 1997. Ele estava doente no hospital e fez apenas uma exigência. Ele queria ter uma linha telefônica aberta ao lado do seu leito de hospital. E por quê? É porque ele queria atender as pessoas que ligavam para ele buscando ajuda. Então, até o final dos seus dias, Viktor Frankl ajudou as pessoas. Ele recebia, em média, por dia, 20 cartas de pessoas que se diziam salvas após a leitura desse livro. Em média, 20 pessoas. Todos os dias se diziam, agradeciam a Viktor Frankl pelo fato de que a leitura do livro as havia feito ver a vida, feito enxergar a vida de uma outra forma. Certa vez perguntaram a Viktor Frankl, mas o século XX foi um século terrível. O século em que os homens inventaram os campos de concentração e as câmaras de gás. Sim, foi o século dos campos de concentração e das câmaras de gás. Mas Viktor Frankl respondeu, também foi o século em que os homens marchavam para as câmaras de gás com uma oração nos lábios e sabendo que havia um sentido maior além da própria vida e mais importante que a própria vida. Os homens que marchavam com o Pai Nosso nos lábios ou com o Shema Israel nos lábios. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrem quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Até o nosso próximo encontro. Mas me prometam uma coisa, não deixem que ninguém tire o sentido da nossa vida. Um abraço.